Escola de Chicago, Escola de Budapeste, Escola de Viena. É comum usar nomes de cidades para movimentos intelectuais da sociologia, da filosofia, da história da arte. Mas nenhuma dessas escolas teve o peso cultural da Escola de Frankfurt. Composta de cientistas sociais marxistas, foi inaugurada em 1924, quando recebeu o nome de Instituto de Pesquisa Social. O instituto foi idealizado pelo filântropo Felix Wey e financiado com dinheiro de seu pai, um rico comerciante alemão. Ironicamente, um instituto criado para contribuir para o fim do capitalismo era integrado por intelectuais que nasceram no seio de famílias da alta burguesia capitalista. O pai de Leo Lowenthal era médico, o de Horkheimer era proprietário de fábricas têxteis, o de Friedrich Pollock, um rico industrial, o de Walter Benjamin, um rico homem de negócios, o de Adorno, um comerciante de vinhos. Há uma espécie de conflito de Édipo entre os fundadores, em que a insatisfação com a sua origem foi transformada num mal-estar estético. De acordo com Algaria Matos, a Escola de Frankfurt traduziu a desilusão de grande parte dos intelectuais com respeito às transformações do mundo contemporâneo, ou seja, a consciência pesada de viver na bonança enquanto a maioria vive na miséria. Os membros da Escola de Frankfurt eram todos marxistas, pero no mucho. Eles discordavam do otimismo revolucionário do pensamento marxista clássico, percebendo que o capitalismo monopolista e fordista exercia um fascínio sobre os trabalhadores que não foi previsto pelos escritos de Marx e Engels. A reificação e a indústria cultural tornavam quase impossível a eclosão de uma revolução social nos países industrializados. Nesse ambiente, em vez de transformar o mundo como queria Marx, só restava aos intelectuais interpretá-lo. Nas palavras de Perry Anderson, o marxismo, derrotado e deturpado, saiu das ruas e se refugiou nos gabinetes de institutos e universidades. Além de abandonar o conceito de praxis, afastando-se dos movimentos sociais e partidos políticos, os membros da Escola de Frankfurt buscaram outras fontes, além dos escritos marxistas, para a compreensão do mundo. Kant, Hegel, Freud, Nietzsche, Max Weber, dentre outros. Essa simbiose entre teóricos marxistas e liberais recebeu o nome de teoria crítica, uma forma de ver o mundo que se afastava do positivismo e denunciava os projetos de dominação do ser humano e da natureza, presentes no conhecimento científico. A década de 1930 foi o momento mais desafiador para a Escola de Frankfurt. Com a chegada dos nazistas ao poder na Alemanha, em 1933, o instituto se transferiu para os Estados Unidos. A ascensão do nazismo só reforçou o pessimismo dos intelectuais frankfurtianos, pois, se a esquerda alemã não conseguiu se unir para derrotar Hitler no voto, como ela pretendia fazer a Revolução Mundial? Esse pessimismo fica explícito em Walter Benjamin. Nas suas teses sobre a filosofia da história, escritas pouco antes da sua morte em 1940, ele afirmou: os mortos não estarão em segurança se o inimigo vencer, e o inimigo não tem cessado de vencer. As teses são, no dizer de Stuart Jeffries, a maior análise do fracasso do marxismo que já foi feita. Benjamin, decepcionado com o acordo de não agressão entre Hitler e Stalin, estava temeroso da deturpação da memória em caso da vitória dos nazistas. Compreender a ascensão do nazismo foi o grande desafio teórico da Escola de Frankfurt. Valeram-se da psicanálise para compreender como as massas foram seduzidas pelo discurso totalitário. O filósofo e psicanalista Erich Fromm afirmou que os que apoiavam o nazismo eram sadomasoquistas enfeitiçados por figuras paternas autoritárias. Eles tinham o medo à liberdade, pois no fundo queriam ser controlados por uma pessoa ou por uma ideia abstrata. Adorno e Horkheimer, no livro A Dialética do Esclarecimento, também valeram-se da psicologia para explicar o antissemitismo nazista. As agressões, as delações, os linchamentos praticados contra os judeus expressavam um desejo de ratificação coletiva da fúria, ou seja,
Os atos vis escancaravam um prazer sádico de ver o outro, o diferente de mim, sofrendo como eu. Na década de 1950, Adorno, no livro A Personalidade Autoritária, procurou mapear a existência de pessoas com tendências fascistas nos Estados Unidos. Essas pessoas seriam agressivas e arrogantes com os que têm status inferior, mas subalternas diante de pessoas importantes. Falavam grosso com um garçom, mas piavam fino diante de um rico empresário. Possuiriam opiniões e crenças bastante rígidas, geralmente por consequência de uma educação autoritária. As mudanças nos costumes e nas leis eram vistas como se o mundo deles estivesse desabando. Preocupar-se-iam excessivamente com questões ligadas à sexualidade, não com a sexualidade deles, mas com a sexualidade dos outros. Tenderia a categorizar as pessoas em termos de nós e outros, ou seja, consideravam-se pessoas de bem, enquanto os outros eram judeus, comunistas, maconheiros e por aí vai. Preocupantemente, o estudo revelou que havia muitas pessoas nos Estados Unidos com essas características, o que serviu para confirmar que a ameaça do fascismo ainda paira sobre as sociedades democráticas. Além do fascismo, os integrantes da escola de Frankfurt criticaram o iluminismo. Na primeira parte da Dialética do Esclarecimento, Adorno e Horkheimer mostraram que, a despeito dos seus princípios emancipatórios, o iluminismo possuía um projeto dominador por meio da razão instrumental. O texto compara os marinheiros de Ulisses, que taparam os ouvidos para não ouvir o canto das sereias, com o operariado moderno, obrigado a trabalhar com disciplina e reprimir a sua sensualidade. Ulisses é a representação mítica do primeiro herói burguês, mestre em utilizar artifícios e a autodisciplina. O desejo iluminista de dominar a natureza, no caso as sereias, tem como preço a servidão dos trabalhadores. A razão tecnocrata iluminista se transforma em mito, pois serviu para justificar a dominação da sociedade burguesa. Esta linha é quando as palavras de Walter Benjamin, o iluminismo, em vez de trazer progresso, trouxe as catástrofes. O estilo de vida capitalista, principalmente o norte-americano, foi amplamente criticado a partir do conceito de indústria cultural. A cultura se torna uma mercadoria destinada a fazer com que os proletários, como o Pato Donald das histórias em quadrinhos, aceitem o sofrimento infligido pelo burguês, no caso o tio Patinhas. A indústria cultural coloca a racionalidade técnica a serviço da dominação, produzindo um nivelamento cultural. Em A Dialética do Esclarecimento, os autores afirmam: democrático, o rádio transforma-os todos igualmente em ouvintes, para entregá-los autoritariamente aos programas, iguais uns aos outros, das diferentes estações. O que eles disseram sobre o rádio vale para as demais culturas de massas contemporâneas. Retornando à Alemanha em 1951, a escola de Frankfurt mostrava-se cada vez mais pessimista com a mudança social. Durante os protestos estudantis que eclodiram em maio de 1968, Adorno afirmou: as barricadas são ridículas contra os que administram a bomba. A frase chocou os intelectuais de esquerda, mas era coerente com a sua perspectiva teórica. Se ele não acreditava nem no proletariado como sujeito revolucionário, por que acreditaria nos estudantes? Por coisas desse tipo, um grupo de estudantes chegou a invadir um dos seus cursos e alguém escreveu na lousa: se Adorno for deixado em paz, o capitalismo jamais terá fim. A frase maldosa não deixava de ter um pouco de razão, pois Adorno, em sua Dialética Negativa, publicada em 1966, não enxergou nenhuma possibilidade de acabar com o capitalismo, e por isso afirmou que só nos restava impedir que Auschwitz nunca mais se repita. Em termos mais simples, se impedirmos a regressão para o fascismo, já estaríamos no lucro. Herbert Marcuse era menos pessimista e bem mais aberto ao diálogo com os movimentos sociais. Contudo, num dos seus livros mais conhecidos, O Homem Unidimensional, publicado em 1964, mostrou-se totalmente desconfiado dos trabalhadores como sujeitos de uma revolução. Porque os trabalhadores que possuíam uma casa, um carro e alguns cobiçados bens de consumo iriam querer uma nova ordem social. O consumismo era um novo ópio do povo
e anestesiava os anseios revolucionários. Os trabalhadores, iludidos pela publicidade, colocavam o consumo como objetivo de vida, não se preocupando em mudar a sua situação social. Até a liberação sexual dos anos 1960, vista como um grande potencial libertário no seu livro anterior, Eros e Civilização, foi vista agora com reticências, pois, em vez de criar uma nova consciência política, ela deixava as pessoas mais felizes, mais relaxadas e mais integradas ao sistema capitalista. Após o término da inquietante década de 1960, a escola de Frankfurt perdeu grande parte dos seus membros da primeira geração. Adorno morreu em 1969, Horkheimer em 1973, Marcuse em 1979, Erich Fromm em 1980. A liderança da escola ficou a cargo de Jürgen Habermas, que passou a expressar um pensamento radicalmente diferente de seus antecessores, subvertendo as teses pessimistas da dialética do esclarecimento. O seu mais conhecido livro, Teoria do Agir Comunicativo, de 1981, Habermas defendeu que pela comunicação racional podemos superar nossos vieses, nossas perspectivas egocêntricas e etnocêntricas, chegar a um consenso ou comunidade da razão. Para isso era muito importante o desenvolvimento da esfera pública, um espaço em que cada um poderia manifestar sua opinião com liberdade, principalmente por meio de uma imprensa livre dos interesses políticos e financeiros. Habermas também não concordou com seus antecessores de que o iluminismo se reduziria à razão instrumental. Havia no iluminismo também uma razão comunicativa, que possibilitava uma crítica à dominação, à superstição e à opressão política. Habermas nunca desistiu da esperança e sempre acreditou que era possível tornar o mundo melhor. Esse viés otimista ainda está presente na escola de Frankfurt, como na figura de Axel Honneth, que foi um dos seus diretores, para quem a tarefa da teoria crítica não é fazer a revolução, mas aprimorar o capitalismo e a democracia para o total reconhecimento dos seres humanos. Em vez de lamentar e desdenhar-se das massas fascinadas pelos bens de consumo e pela indústria cultural, a escola passou a ser mais tolerante com a alienação alheia. Enfim, o jornalista norte-americano Stuart Jeffers, no instigante livro, comparou a escola de Frankfurt a um grande hotel situado na beira de um abismo. Vivendo confortavelmente nesse hotel, uma metáfora do sistema capitalista, os membros da escola alertavam sobre o risco dele colapsar, mas não sabiam se isso era ruim ou bom, ou o que construir no lugar. Definitivamente, essa ambiguidade complacente com o capitalismo pouco tem a ver com os propósitos políticos do marxismo. Olá, se você gosta desse tipo de vídeo, você é uma pessoa diferenciada e inteligente. Então, venha fazer parte do clube, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Eliezer e agradeço pela atenção.